Jesus caminhou com os pecadores e se sentou à mesa com os pecadores. Ele veio para isso. Ele disse que, cara, para que precisa de um médico se não tem ninguém doente? Não, ele vai. O médico está para os doentes. Analogia pura, não é? Doentes da alma. Ele está dizendo para nós: venha e me siga. E aí, quem vai fazer a transformação e vai tirar de você os teus desejos, a tua natureza selvagem, como você colocou, os teus. Esse processo vai acontecer, se for para acontecer, de uma maneira natural, sem a possibilidade de um homem, um pastor, um líder, vir e arrancar isso de você, ou te privar de ser quem você é. Esse processo é tão natural, que a conversão ela acontece no seguinte sentido. Você conhece Salmos 23, o início dele, ele diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Bem no começo desse salmo, o salmista está dizendo algo que a gente traduziu como o Senhor sendo o meu pastor, aquele que me guia, e eu, analogia das ovelhas e tudo mais, que é uma analogia super válida, muito boa para a gente compreender até os dias de hoje. Para aquele contexto, então, nem se fala de seguir o pastor, a direção, a voz e tudo mais. E aí ele diz que não, de nada terei falta, assim, nada me faltará. A tradução desse início do Salmo, ela está me dizendo o seguinte, na verdade: que em vez de que nada me faltará, de que não terei nenhuma necessidade que não será suprida, vai além disso. O meu coração não sentirá falta de coisa nenhuma. O Senhor é meu pastor e eu não terei falta no meu coração. Eu não vou sentir necessidade de ser como eu era. O cara entra na igreja e ele entra na igreja fumando, bebendo, se drogando, e você vê o cara depois largando essas coisas. E dá a impressão para quem tá de fora de que alguém chegou para ele e falou assim: você precisa parar de beber, você não pode fumar, você não pode se drogar. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Quem disse isso é Paulo. O apóstolo Paulo estava falando a respeito de eu ter liberdade para fazer as coisas, mas saber que nem tudo me convém. Então eu tomo consciência de que às vezes aquilo pode não ser benéfico. E a partir da consciência vem um processo de convencimento. E aí que eu falei para você que o Espírito Santo é aquele que convence. Ele vai me mostrando, cara, isso aqui realmente faz bem para mim? E aí eu tô falando de hábitos e tô falando de natureza. Será que essa minha natureza, ela realmente... eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim, Gabriela? Será que essa é a minha natureza e eu não vou mudar, eu não preciso, não quero mudar? Beleza, você não quer mudar. Mas aquele que convence, trabalha o seu coração e as tuas perspectivas vão mudando. Você acha que o Espírito Santo é aquela vozinha bem baixinha? É. Coração? É. Eu acho também. Eu acho que é o sopro de Deus no nosso coração. É, cara. Que a gente melhor escuta quando a gente... Ele não grita, irmão. Não. Ele é suave. Não. Você vê que eu falei ele pra câmera agora? Falei, foda-se, né? Foda-se. Tá. Logo eu me arrependi. Porque eu vi que não é a frequência correta pra estar. E você vê como o caminho é interessante. Porque mesmo quando você acha que está em evolução, é que nem o negócio da bolsa de valores, né? Se você pegar os últimos 100 anos, é só ascendente. Parece uma linha linear. Mas se você vai olhar de perto, o crescimento é todo assim. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então você sai da frequência. Em quanto tempo você demora para voltar para a frequência? A frequência de quem fala baixo. A frequência que tira esse cara aqui do comando de novo. Fala, opa, eita, ruim. Neurocircuitos começaram a disparar. Tem um ditado que é:
Neurons that fire together, wire together. Os neurônios que disparam juntos, eles criam uma ligação, se conectam juntos. E é impressionante, cara. Porque eu não sou mais aquela mesma pessoa que eu era em 2018, quando eu falei essas atrocidades, estando completamente transtornado e fora de mim. Uma série de contextos negativos ali. Um divórcio extremamente agressivo, um filho diagnosticado com câncer, enfim, tava perdidaço na minha vida, total. Mas mesmo assim, só de eu colocar meu mindset de volta lá, e olha que já são 7 anos passados, meu próprio olhar, minha própria intensidade, tudo se transfigura. Você vê como isso ainda precisa ser melhor digerido, melhor trabalhado, para que eu possa contar essa história numa radiofrequência mais suave, mais tranquila. Ah, mas então você deveria fazer isso assim de imediato? Não necessariamente. Tem um caminho para você chegar até onde você quer. Eu até tenho um certo receio assim, de pensar. Quando eu vejo... Eu procuro não julgar, mas quando eu vejo o cara que se converteu muito rápido, assim, eu falo, cara, tá no processo. Não é assim de uma hora para outra. O estopim o gatilho o início de uma hora para outra. É uma decisão. Tomou a decisão, aí inicia o processo. O processo, ele pode ser mais longo ou menos longo, mas é longo. Processo de conversão, porque esses valores vão mudando. A gente vem com uma série de valores do mundo onde a gente aprendeu, cara, que ser macho é ser bruto, o cara que bate, o cara que é agressivo, o cara que fala alto com a mulher e se impõe dentro de casa com autoritarismo em vez de autoridade. É o cara que tem um monte de mulher e tal. Esse é o macho ali fora. Aí quando você vem, cara, pra perto do bom pastor, o bom pastor te conduz para uns outros caminhos verdejantes, e onde você olha e fala, não é bem isso que é ser homem. Exato. Pô, ser homem é ser um sacerdote, cara. É amar a minha esposa e respeitá-la. Uma mulher, cara. É eu ser um bom guia, um bom pai para os meus filhos, um pai sábio, um pai amoroso, e não o pai ríspido. Não reproduzir, cara, coisas que a gente vê lá fora e que... Bom, por isso que eu falei pra você logo no começo da nossa conversa, vai de mal a pior o mundo, cara, a ponto de eu não conseguir mais olhar pra fora e ver referências boas. E aí a gente vai se fechando. E eu não posso correr o risco de ficar me fechando no meu mundinho evangélico, cara. Mas ao mesmo tempo eu tenho um asco de ir pra fora, muitas vezes, sabe? De estar em outros ambientes. Eu acho que o pessoal confunde muito, e eu mesmo confundi durante muito tempo, achando que a batalha do momento era pensamento comunista versus pensamento capitalista. E eu acho que isso é um framing equivocado. Eu acho que é pensamento comunista versus cristianismo e vida espiritual, que são completamente incompatíveis uma com a outra. O capitalismo, ele permeia tudo, até porque essa galera aí tem tudo iPhone, megafone, coisas, carro, coisa produzida pelo sistema capitalista. Não é a cria do sistema reclamando contra o sistema. Mas eu acho que as pessoas estão, e até pouco tempo eu também me encontrava super dentro desse bonde, então não estou falando dos outros apenas, esvaziados espiritualmente. E elas precisam tomar de novo da água do espírito, qualquer que seja a forma de chegar, para que elas saiam do seu próprio umbigo egocentrado e fonte vazia, porque é só fonte vazia ali. As pessoas não estão tendo água para beber. E aí, da mesma forma que a gente educa os nossos filhos, e você queria falar de educação de filho, a gente nem tocou no assunto. Verdade. Mas fazendo uma analogia e tangenciando, assim, do sacerdócio para a educação de filho, que pode ficar para um futuro episódio, tranquilo.
melhor forma de educar talvez seja pelo nosso exemplo. Da mesma forma, como que eu vou trazer as pessoas para algum grau de espiritualidade novamente? Dando exemplo. Uma frase que diz, Max, que o cristão lê a Bíblia e o mundo lê o cristão. Se eu, cara, tenho acesso à Bíblia e eu leio e incorporo o que eu leio ali e trago para as minhas atitudes e para as minhas palavras, as pessoas estão de olho em mim, cara. O cara é evangélico, prontos para acusar, mas também, se elas perceberem a verdade naquilo que eu prego, e eu prego não pelo que eu falo, mas pelo como eu me comporto, elas vão ser automaticamente, naturalmente atraídas. E os frutos da sua árvore. É isso aí. Por que esse cara tem uma família estruturada? Por que ele mora numa casa legal, num condomínio legal? Por que ele tá sempre sorridente, feliz e numa boa energia? Tem uma frase do Tony Robbins também que ele diz: Success leaves clues. Sucesso deixa rastros. Deixa indícios. Então segue as pessoas de sucesso. Olha quem você quer parametrizar. Mas eu não encontro ninguém dentro da minha família, ninguém dentro da minha comunidade. Cara, existe o bom uso da internet para isso. Vai para fora. Olhe para fora. Encontre boas referências. Como que essa galera se porta? Como que essa galera se reinventa? O que essa galera faz? De onde eles tiram a força deles? E aí? O que você achou do nosso tempo? Achei sensacional. Eu me senti honrado. Já falei isso para você. É um privilégio. Queria te agradecer por isso. Por eu poder falar um pouco daquilo que Deus já colocou dentro de mim. Poder pôr para fora é maravilhoso. E, cara, trocar ideia contigo, assim, é um negócio... É um bate-bola que eu não faço com frequência, né? A gente não faz com frequência. Mas que é uma delícia, cara. E me edifica também. Você é um cara que em muitos pontos eu tenho certeza que sabe bastante coisa a mais do que eu. Eu por falta de prática, de uma forma rudimentar, acho que eu esqueci um pouco da prática do que é orar. Eu acho que nesse ponto você também tem mais experiência e mais maturidade do que eu. Quando eu vou de vez em quando orar com as crianças, eu pauto a minha oração apenas praticamente em agradecimento, que é uma forma, acho que talvez muito, muito básica de fazer isso. E apesar de eu achar que eu estou caminhando bem no que se refere a entender o valor da Bíblia pelo ponto de vista psicológico, usando ser uma área que eu realmente gosto, tem uma outra área que está ainda um pouco atrofiada. É como se eu estivesse malhando só um lado do meu braço e o outro estivesse fino, que é o espírito vivo, que é sentir mesmo, assim, que eu estou sendo inundado por Deus, pelo Espírito Santo, e conseguir traduzir isso em palavras e jorrar isso para as outras pessoas e trazer isso para os meus filhos. Se você sentir que está no teu coração nesse momento, sim, e você está inspirado, eu adoraria que você nos guiasse aí por uma oração. Sem dúvida nenhuma. Oração... Por que Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso? Ele disse que era uma oração completa, né? Uma oração que poderia ser modelo. A oração do Pai Nosso, ela começa falando, né, da grandeza de Deus e ela traz o reino de Deus para a terra. Nós agradecemos pelo pão, né, pela provisão de Deus, a provisão diária. Ela fala de arrependimento, né, de nós perdoarmos aqueles que nos causam a ofensa, aqueles que nos devem, né, fala da gente perdoar. Perdoa os nossos devedores, né? Perdoa-nos assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ela admite que eu tenho as minhas dívidas também com ele. E ainda me coloca na responsabilidade de perdoar aquele que tem dívida comigo. Pede o auxílio do Senhor para que eu não seja tentado, me desviar dos caminhos dele, não cair em tentação. E ainda pede para que a gente seja liberto do mal. E depois no final diz que o reino, o poder e a glória são dele.
É uma oração completa por causa disso, né? Quando a gente faz uma oração de agradecimento, Max, eu acho que, cara, é o melhor tipo de oração que tem pra fazer. Porque quando a gente toma consciência daquilo que Deus já fez por nós e da graça que existe sobre a vida da gente, ela já é uma oração melhor do que quase todas as outras. Existem diferentes tipos de oração? Existem orações intercessórias, né, onde você ora pelas causas de outras pessoas, por outras pessoas. Existem orações de cura, né, orações onde você pede para que o Espírito Santo de Deus age de uma forma sobrenatural, e aí estabeleça a cura, seja ela emocional, e muitas vezes é cura física, né, enfermidades e tudo mais. Além da oração de agradecimento, então existe uma oração oração por pedidos de perdão, né, orações de reconciliação. Existem vários tipos de oração, mas eu não faço nenhum tipo de oração, exceto as orações de cura, que são bem específicas, e algumas orações intercessórias, quando alguém pede, cara, ora por mim, que eu tô vivendo uma batalha, isso e aquilo, aí eu faço uma oração intercessória. Essas duas, mas normalmente as minhas orações, que são as orações diárias, elas são orações mais completas, vamos dizer assim, que são heterogêneas, vamos falar dessa forma, que não seguem uma linha, mas elas são orações guiadas pelo Espírito, que não sou eu que fico, o que eu vou falar agora? Eu não programo, eu não escrevo uma oração antes de orá-la. Eu não programo o que é que eu vou dizer para Deus. Por quê? Quando eu estou falando, eu estou orando e ministrando o coração de Deus, Deus está ministrando o meu coração. Então, ela é uma oração, a oração ela tem que ser dessa forma. Deus vai falar comigo durante a oração. E não tem propósito eu orar em voz alta se não for compreensível para aqueles que estão me escutando, né? Então, por exemplo, nós vamos orar aqui agora. Você precisa compreender o que está sendo dito, então não tem sentido eu orar em línguas, por exemplo, línguas estranhas e tal, sem que alguém traduza, né? A não ser que o Patrick traduza pra gente aí. Mas, cara, assim, a minha oração, então, ela tem que ser em bom tom e ela tem que ser aquilo que Deus gerar no meu coração, naquela hora, né? É assim que eu vejo. Você acha que é legal também introduzir uma música, assim, antes de orar? Fica a critério de vocês, cara. Porque não precisa. Antes de Jesus tem o João Batista, né? Porque anuncia, né? Sempre tem um anunciante, algo pra... Cara, eu acho que eu não costumo colocar música com letra, sabe? Quando eu vou pro meu tempo de oração, eu escolho normalmente músicas dentro do YouTube que começam com soaking. É o soaking de você estar ali imerso, né? De você estar ali naquela presença e tal. Então, soaking in His presence, soaking for prayer, or coisas assim, né? Legal. Então, são músicas instrumentais, suaves, leves, e que eu sei que foram concebidas por gente que estava nessa vibe, né? Cristãos, e que normalmente, não sempre, mas normalmente são músicas que a gente já conhece, músicas gospel, mas que instrumentalizadas e a melodia bem estendida e suave, né? Tipo, criando o efeito do psicotrópico, o efeito psicoativo sem o psicotrópico. Em razão de respiração, entrega espiritual, assim, conexão com o universo. Eu acho que essa é a meta, né? Eu acho que inclusive todos os psicoativos que funcionam porque eles já existem dentro do nosso sistema, tem os receptores para eles. Então, olha que coisa fantástica, se a gente aprende caminhos alternativos para ativar esses receptores cara, por conta própria. Eu acho que existem muitas técnicas que podem ser usadas e eu não fecho o meu coração para nenhuma técnica dessas que são usadas em outras, cara. Tipo, eu sei que tem várias vertentes aí de coisas de yoga, de meditação e tudo mais, que produzem resultados muito poderosos. Você estava me contando ontem, né, a respeito de respiração. 3 minutos de respiração, aquilo deu
Não fecho meu coração para essas coisas, porque tem gente que espiritualiza muito e fala assim, cara, não, isso aí não é de Deus. Cara, quem tá falando que isso daí não é de Deus, irmão? Eu sei que a concepção de certas práticas, e aí eu vou colocar nos termos da Bíblia, práticas pagãs, né? Práticas são voltadas para adoração a outras entidades e tudo mais. Essas eu tomo a liberdade de dizer que eu excluo da minha vida. Agora, essas assim, cara, de entrar na presença e fazer um tipo de meditação, me conectar comigo mesmo e fazer, cara, exercícios de respiração, até coisas, né, como o yoga usa, questão de consciência corporal e alongamentos do corpo para liberar. Cara, isso aí, qual é o problema de você fazer isso aí, irmão? Eu não vejo problema nenhum. Pelo contrário, eu até queria ter mais conhecimento a respeito disso. Guia a gente aí, pastor. Vamos lá, então. A gente começa sempre uma oração falando com ele. Então a gente chama o nosso Pai pelo nome que ele tem, o nome que ele recebeu e que a gente usou a mesma palavra para falar do nosso Pai terreno, mas que não tem nada a ver com o nosso Pai terreno. Se a gente achar que o nosso Pai do céu tem alguma coisa a ver com o nosso Pai da terra, a gente pode se confundir nos nossos sentimentos. É com esse Pai que eu quero falar agora. Pai, nós entramos na tua presença, Deus. Nos colocamos ao teu dispor para que o Senhor fale aos nossos corações. Deus, eu quero te agradecer porque nada sai do teu controle. E se o Senhor colocou a mim aqui nessa sala hoje, papai, junto com o Patrick, com o Max, e com essas câmeras, é porque o Senhor tem um propósito para pelo menos uma pessoa. Seja ela o Max, o Patrick, ou qualquer pessoa que possa ter contato com esse material, Deus. Por isso é por essa pessoa, ou por essas pessoas que eu oro agora, Deus. De uma maneira especial, eu quero orar também pelo meu amigo, que me convidou para estar na casa dele, Deus, e me recebeu com amor, com respeito, de coração aberto para aquilo que eu tinha para dizer. E como eu te pedi nessa manhã, Pai, eu disse, Deus, usa a minha boca, que eu seja embaixador do teu reino, pregador da tua palavra, e com muito temor, eu vim até aqui para dizer o que o Senhor quisesse que eu dissesse. Te agradeço por essa oportunidade, Deus, e oro para que o Max receba no coração dele tudo aquilo que o Senhor queira plantar. O Senhor como semeador. Eu declaro que o coração dele é uma terra fértil, Pai. Que os corvos não vão vir roubar as sementes, que não há espinhos ou pedras para sufocarem, e que criarão raízes profundas e darão seu fruto no tempo certo, Deus. E este homem será um grande homem de Deus, um grande pregador da palavra, um evangelista poderoso, Deus. O Senhor deu a ele talentos que nenhum outro homem que eu conheça tenha recebido, papai. Eu peço agora que o Senhor venha canalizar, Deus, todos esses dons para a sua obra, para que o teu reino seja expandido, Senhor. Para que o Max possa ser instrumento poderoso nas tuas mãos aqui na terra, Deus. E ele possa conquistar para os céus muitas almas, livrá-las do charco, Deus, de lodo, do charco da lama, Senhor Deus, da sujeira onde eles se encontram e nem percebem. Pai, que o Senhor possa vir a mudar na mente dele, no tempo certo, tudo aquilo que precisa ser mudado. Toda a verdade que o Senhor precisa revelar a ele, que ele possa tomar posse dessas verdades. E ele possa frutificar, Senhor,
Eu creio que a quem muito é dado, também muito lhe é cobrado. E lá na frente, o Max vai poder dizer: tudo que o Senhor me deu, todo o talento que Ele entregou nas minhas mãos, eu não enterrei, eu usei, fiz prosperar, fiz crescer e conquistei para o Senhor muitos e muitos homens, muitas e muitas almas, Deus. Eu sei que lá na frente ele será um instrumento que será reconhecido como aquele que saiu do Rio de Janeiro, de um contexto de tristeza, de um contexto de desordem familiar, e o Senhor o conduziu ao longo de todos esses anos para que ele fosse aprendendo mais e mais, Deus, sobre como as coisas deveriam ser. E ele caminhou nessa direção, papai, construiu essa família com a Andréia, Deus, e o Henry e o Ben têm sido abençoados pelo pai que ele se tornou. Ele aprendeu a ser, talvez o pai que ele não teve. Ele entendeu que deveria ser o cuidador, aquele que guiaria os seus meninos para se tornarem sacerdotes das suas casas e serão, eu declaro em nome de Jesus, serão grandes maridos para suas esposas. Serão excelentes pais para os seus filhos e darão continuidade a essa geração de bênçãos que o Senhor está implantando através da vida do Max e da Andréia, papai. Serão profissionais exímios, excelentes naquilo que fizerem, porque farão como se estivessem fazendo para o Senhor. Serão, Deus, homens, pregadores da palavra, conhecerão a verdade e serão libertos do passado e serão projetados para um futuro de grandeza espiritual, acumularão riquezas nos céus e não na terra, mas nada lhes faltará. Aqui, papai, nenhuma provisão lhes faltará. E isso começa na geração do Max, papai. Por isso eu abençoo a vida dele, da Andréia, essa família, essa casa, papai. E esse novo negócio, esse podcast, Deus, esse instrumento de propagação da transformação que o Senhor já plantou no coração dele. O Senhor plantou uma ideia e uma vontade no coração dele, não é à toa. O Senhor tem um projeto de crescimento para esse podcast, papai. Deus, obrigado pelo que o Senhor já fez até aqui. E obrigado pelo que o Senhor fará lá na frente, Deus. Guarda esta família e a família do Patrick, Deus, a vida dele, Senhor, debaixo das tuas asas, que o Senhor possa abençoá-los, Deus, em tudo que eles fizerem, em todo o material que eles tocarem, seja o seu Espírito Santo os guiando nas perguntas, na edição, na formatação final desses materiais, Senhor. E que o Senhor possa abençoar as suas famílias com toda a sorte de bênçãos, com toda a sorte de provisões, que nada falte nas casas deles, papai. Nós te louvamos, engrandecemos o teu nome aqui, papai. Te pedimos perdão porque muitas vezes nós falhamos com o Senhor e dizemos coisas que não agradam o teu coração. Tem misericórdia da nossa falta de entendimento e nos dá mais e mais sabedoria para que nós possamos ser discernentes, Deus, do bem e do mal. Nos dá sabedoria para que nós possamos conduzir a nossa vida e ter sensibilidade do Espírito Santo de Deus para enxergar o que não agrada o seu coração, onde nós estamos errando e aonde nós cairmos, nos ajuda a nos levantarmos, Senhor, para perseverarmos e nunca ficarmos travados, parados no mesmo lugar. Eu declaro que cada um de nós, papai, nós três aqui, seguiremos caminhos, papai, que vão nos aproximar mais e mais do Senhor, e a revelação do caráter de Jesus nas nossas vidas vai nos aproximar de quem o Senhor é. O Senhor nos fez imagem e semelhança de Ti. Talvez nós não tenhamos resplandecido essa semelhança
em todos os momentos da nossa vida, mas nos constrange, Espírito Santo de Deus. Nós te damos liberdade para nos conduzir, para nos guiar, nos consolar. Toca nos nossos corações quando nós não estivermos sendo como o Senhor nos projetou para ser. Santos, separados, povo escolhido. Nós que não somos judeus, mas os gentios que co-herdaram esta terra e o reino dos céus, junto com Jesus, pelo preço que ele pagou, nos ajuda a tomar consciência desse sangue derramado precioso, que pagou o preço mais alto, para que ainda que nós erremos, ainda que nós pequemos, o Senhor nos perdoa. Nos capacita, Deus, para essa boa obra que o Senhor tem, e que daqui para frente o Senhor nos conduza em cada passo que nós dermos e abençoa tudo aquilo que nós tocarmos, onde pisarmos, para que nós sejamos prósperos, não aqui na terra apenas, mas principalmente nós sejamos prósperos no reino dos céus e os nomes de cada um de nós sejam temidos no inferno.